Uma imagem perfeita. É o título da mensagem. Gênesis 2, 7. Gênesis 2, 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola de líder. Que diz assim: e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, nefesh. Eu querendo corrigir a Bíblia, quando eu li narizes, eu ia falar narina, né? Mas está aqui, irmão. É narizes que está escrito na minha. Eu quero trazer uma palavra sobre a imagem, uma imagem perfeita. Sabe, irmãos, o inimigo ele tenta o tempo todo deturpar, desconfigurar a imagem de Deus em nós. O tempo todo ele tenta mexer na nossa estrutura e desconfigurar aquilo que Deus nos confiou. E algumas pessoas, a vida dela passa a dar tão errado quando ele anda afastado de Deus, que no entendimento dessa pessoa parece que Deus separou ele para sofrer. Tinha uma música antigamente do Ed Mota que ele dizia assim: eu não nasci para sofrer, eu não nasci para trabalho. Ele acha que trabalho é sofrimento. Por isso que eu prefiro o Ed Carro do que o Ed Moto. Ed Moto pode causar um acidente. Mas a questão é que o cara associa sofrimento a qualquer uma outra circunstância. O sofrimento não está no trabalho, ou está na circunstância que você nasceu. O sofrimento está quando o homem não entende o propósito da sua existência. Ele nasceu com um propósito. Deus ele pensou em todas as coisas, irmãos, e todas as coisas saíram de dentro dele. Quem entende isso? Então, nada Deus fez sem pensar. Ele tem toda ciência. Deus é onisciente. Ele não precisa de pensar em algo simplesmente. Ele não precisa de calcular algo para fazer. Deus não precisa se esforçar para saber quantas formigas tem no formigueiro. Ele simplesmente sabe quantas formigas tem no formigueiro. Deus não precisa de saber calcular o tamanho do sol. Ele simplesmente sabe o tamanho do sol. Quem está entendendo? Quando Deus ele fez o homem, eu falei isso na quarta-feira passada, quando Deus começou fazendo a terra, ele usa a segunda letra no imperativo, ele diz haja, mas ele usa a segunda letra do alfabeto hebraico quando ele começa a escrever a Bíblia. Quando ele fala Bereshit, ele usa o Bet, ele não usa o Aleph. Porque o Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, mas ela não emite som. Ela só emite o som da vogal, não da consoante. Se tiver um patar debaixo dela, que é um sinal maçorético, que na verdade também não é uma letra, é só um sinal, ela não tem nada. Você só vê ela escrito, mas ela é como se fosse o meu D, o D mudo, de Davi. Tem um D no final. Ele não é mudo, ele não foi feito para ser mudo, mas o meu nome é Davi, não é David. Se fosse nos Estados Unidos, ele pronunciaria o D. É David, meu nome. Se fosse Davi, teria que ser só Davi mesmo, sem o D. Minha mãe pediu para botar Davi, a mulher colocou o D lá no... Ela achou melhor, ela ganhou autonomia e colocou o D lá. A questão toda é que o Aleph, ele representa um pensamento. O Aleph, ele representa algo antes de uma ação. Deus, ele tem toda a ciência, todo o conhecimento, mas ele nos permite conhecer um pouco dos seus atributos para ser exemplo para nós. Quer ver um exemplo? Vamos abrir um parênteses aqui. Jesus, quando foi batizado, João disse: Senhor, não era para eu me batizar com o Senhor, não era para o Senhor vir até mim. Jesus disse o quê? Deixa estar para que se cumpra toda a justiça. Olha,
de fato, eu não deveria estar aqui me batizando porque eu não tenho pecado. Esse batismo é de arrependimento. Mas eu estou aqui para que nenhum homem amanhã possa dizer: eu não vou me batizar porque eu tenho menos pecado do que Beltrano. Ou então não vou entrar nessa piscina junto com fulano. Eu posso até me batizar junto com aquele cara ali, ó, que nunca bebeu, nunca fumou. Mas aquele cara que já fumou, bebeu, se prostituiu, eu não vou me batizar no mesmo dia que ele. Eu não tenho. A minha média de pecado é igual a do fulano, não é igual ao ciclano. Medir essa circunstância, Deus ele já se precavendo como um exemplo. Jesus se batizou sem ter pecado nenhum, disse: eu vou ser um modelo, para que se cumpra toda a justiça. Tem que ser assim. Então Deus, ele antes de fazer a terra, ele tem um momento de pensamento, ele deixa aqui registrado um pensamento antes de agir, para nos ensinar cautela nas nossas decisões. O que você vai fazer? O que você deseja empreender nos últimos anos? O que você quer fazer amanhã? É diferente, irmãos, quando você calcula a sua decisão. Ontem eu falei sobre uma memória seletiva, né? Você selecionar situações, o que você quer pensar. Mas olha só, existem decisões na sua vida, meu amado, que não vai mudar nada para você. A única coisa vai trazer um desconforto. Se você acorda de manhã cedo, você olha, tu pensa: será que vai fazer frio ou não? E você olha para o céu: meu Deus, hoje está com cara de que vai fazer calor. E aí você coloca uma blusa branca bem fresquinha, e faz frio, você vai sentir frio. Ah, eu vou botar uma blusa preta para poder me aquecer. Aí faz um calor, você fica com calor. Algumas decisões só vão mudar isso, você vai ficar desconfortável. Aí eu passo por aqui ou eu passo por ali? Vou para o centro de Miguel Couto pela Santa Bárbara ou vou por aqui pela Figueira? Ah, eu vou por aqui pela Figueira. Peguei um engarrafamento, um cara trabalhando ali no asfalto. A única consequência é um engarrafamentozinho. Então, a roupa que eu vou usar, o percurso que eu vou fazer, são decisões que nós tomamos 6.000 decisões por dia. Entre se eu vou beber meio copo d'água, ou que comida que eu vou cozinhar, qual que eu vou tirar para descongelar. O que eu vou fazer para a janta? São pequenas decisões. Agora, existem decisões, irmãos, que vão mudar o rumo da tua vida. Se você vai pecar ou não. Se você vai, dependendo do pecado, se você vai pecar fumando um cigarro, tu pode prejudicar o seu pulmão. Uma bebida ou um fígado. Mas se tu pecar sexualmente, tu pode perder teu casamento. Se você decidir espancar o teu filho, você vai perder o respeito dele. Ou então até mesmo gerar nele, sei lá, um bandido, ou alguém pessoa do mal. Cada decisão vai gerar uma reação e o universo vai conspirar ao seu favor contra. Quem está entendendo? Mas toda decisão que você toma tem que ser pensada, porque Deus nos ensinou. Deus descansa, gente? Sim ou não? Deus descansa? Mas a Bíblia diz que no 7º dia Deus descansou. Como que Deus descansa, apóstolo? Imagina ele, Deus, criador dos céus e da terra. Até o enfado e o cansaço é característica de quem pecou. A sudorese, o suor, o enfado, a fadiga. O que é fadiga? Ai, estou cansado. Estou com falta de ar. Falta de ar é consequência de um defeito, de alguma coisa. Deus é perfeito. Nenhum homem tinha fadiga antes de pecar. Quem está começando a entender? Então por que Deus descansou? Um exemplo de que existe um momento para tudo, existe um momento de relacionamento com Deus, relacionamento com a família. Ele quer ser exemplo para nós. Se Deus fez isso, irmãos, por que eu não vou fazer? Se Deus não trabalhou 7 dias direto, por que eu vou trabalhar? Por que eu não vou tirar um dia com a minha família? Um dia para brincar com meus filhos, um dia? Então, Deus ele quis ser modelo, um padrão para nós, porque é uma diferença muito grande. O nosso Deus não é um Deus déspota, dominador, ele é poderoso, mas o seu poder não está na sua dominação, está na sua simplicidade, no seu exemplo. O homem mais poderoso da terra não é aquele que pode fazer todas as coisas, é aquele que, sabendo que pode fazer todas as coisas, ele aniquila as suas vontades para cumprir um princípio. E ele respeita, não tem ninguém acima dele, e ele pode fulminar todo mundo que ele quiser, ou destruir, e quem vai apontar o dedo para ele dizendo: não, o senhor está errado. E mesmo assim, por ele mesmo, pelo seu próprio caráter, ele estabelece um padrão e obedece aquele padrão que ele mesmo instituiu. Isso é incrível, porque nós somos seres humanos, nós somos arrogantes.
Deixa Deus tirar um limite nosso, a gente não estropela e passa por cima de todo mundo. É ou não é? E ele, sendo Deus, respeita o próprio limite estabelecido por ele mesmo para servir de exemplo para nós. Então, ali no início, o Breshit, no princípio, ele colocou o Aleph e disse, olha, toda obra que eu estou fazendo aqui, eu estou pensando antes. Antes de eu agir, eu estou pensando. Porque eu quero fazer algo perfeito. Tudo muito bem sincronizado. As nuvens que vão no oceano buscam ao estado de condensação, e aí sopra um vento, leva para as terras ressequidas, desérticas, e aí a nuvem despeja a água nos leitos do rio, e onde não tem rio, entra nos lençóis freáticos e tudo mais, camada de carvão, camada de areia, camada de pedra, filtrando a água, porque tem carbono no céu. Ele já sabia disso, assim ele sabe agora. Existe carbono no céu, a água desce contaminada, carbono natural. E aí a água, a terra filtra a água e ela fica limpinha ali. Ele pensou nisso tudo. Ele pensou em você com dois ouvidos, 2 orelhas, né? Com 32 dentes na boca. Era para ter 32, né? A falta de administração, você perdeu alguns, mas era para ter. Ele te fez perfeito, com os olhos para enxergar. Quando você quer enxergar longe, a tua pupila dilata. Quando você quer enxergar perto, ela regride um pouco. Então, tudo no seu corpo é perfeito. A mão assim, para você pegar. O pé com equilíbrio perfeito. Deus não é perfeito? Sim ou não, gente? Então, ele me fez a imagem. O que é a imagem, apóstolo? A imagem é uma aparência. E o que é a semelhança? Olha, o que Deus deixa relatado para nós, que Deus nos formou e fez o homem à sua imagem e semelhança. Cara, não parece uma redundância? Se é a imagem, é a semelhança. A imagem é a sua aparência, a semelhança é a atitude. Acho que vocês não compreenderam, não. Não, sério. Há uma diferença muito grande. Aquele garoto ali é a imagem do pai dele. Mas se o pai dele trabalha e ele rouba, ele é a imagem, mas não é a semelhança. Mas Deus nos fez a imagem e a semelhança. Não é maravilhoso? Que pode dar uma salva de palmas para esse Deus poderoso. Olha o que está escrito aqui em Efésios 1:4. Como também ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Diga um pensamento. Antes da criação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis em sua presença. Calma aí, então, olha que perfeito, olha como que Deus é perfeito. Ele me fez a imagem dele, vamos dizer, uma fundição e uma semelhança, a atitude. Ele fez com a capacidade de ser igual a ele e com o potencial de ser semelhante a ele, nas minhas atitudes. Agora diz que antes da criação do mundo, Deus nos elegeu nele, dentro dele. Olha só a palavra nele. Nele significa que eu sou um projeto que eu saí de dentro dele, das suas entranhas. Ele colocou para fora algo que é da essência dele. Antes da criação do mundo, para ser santo e irrepreensível. Calma aí. Ai, meu Deus. Se uma pessoa ela é santa, ela já não é irrepreensível? Sim ou não? Não. Porque a Bíblia diz que Deus nos criou nele, ponto. Santo e para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Significa que você pode ser santo. O que é santo? Um homem que não adultera, não mente, não rouba. Porque quando Jesus nos comprou, eu cresci com alguém falando assim, santo só Deus. Quem já ouviu isso? Só que a Bíblia deixa bem claro que nós somos santos. A igreja é santa, a santa igreja. Porque saímos da condição de pecadores para entrar na condição de santos. Só que a nossa natureza, hoje, que é uma natureza caída, antes de conhecermos a Cristo, uma natureza caída, então nós lutamos contra o pecado cotidianamente. Então nós somos santos lutando contra o pecado.
Porque Deus jamais nos daria uma ordem de sermos santos, imperativo. Ele usou Pedro, dizendo, Pedro capítulo 1, se não me engano, 13 ou 15. E diz, sede santos, como o teu Pai que está no céu é santo. E se Ele me manda ser santo, é porque eu posso ser e sou capaz de ser. Jesus disse, seja perfeito como o teu Pai que celestial, ou seja, já falar uma redundância, celestial que está no céu. O seu Pai celestial é santo e é perfeito. Então, eu sou capaz de ser perfeito? Claro que não. Mas Ele disse, eu não quero saber se você é capaz. Eu estou falando para você tentar ser todo o tempo. Todos os dias procurar a perfeição. Aquilo que você não conseguir ser perfeito, eu vou te aperfeiçoar. Eu vou te revestir da minha perfeição. Qual é a perfeição? A perfeição de Cristo. Então, nós fomos chamados para ser a imagem de Deus, a semelhança. Todos estão ligados? Quando Deus formou o homem, Ele formou o homem do barro. Por que Deus não fez o homem da rocha? Nem do metal? Nem do ouro, metal, né? Da prata, um metal, uma rocha, ou do ferro? Porque Deus, meu amado, Ele não nos fez para ser forte. Ele nos fez para ser fértil. Ele nos fez de um pó superficial. Ele não cavou fundo para nos fazer. Daquele pó que está ali em cima na superfície da terra, que qualquer vento leva, Ele pegou e fez. Iassar é uma palavra hebraica para formar. Sabe onde que está escrita essa palavra? Iassar, na Bíblia novamente? Aqui, ó. Jeremias capítulo 18, versículo 4. Jeremias 18, 4 diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Cara, eu vou repetir. Eu vou repetir porque é forte. É a mesma versão que está usando a minha, né? É. Como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Essa palavra formou do pó da terra tem o mesmo significado. Se você ver lá no hebraico, yassá é a mesma palavra, formou, fez um barro, fez um vaso. Agora entenda, a imagem e a semelhança. Apóstolo Paulo disse que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Então Deus fez um boneco. Deus fez uma estátua, uma imagem. O que é uma imagem? Uma pessoa está idolatrando uma imagem. Tem uma imagem lá do Santo Antônio. O pessoal pega o camarada, bota de cabeça para baixo, dentro d'água, a mulher que está desesperada querendo casar, afoga ele. Se matar ele, irmão, como é que vai casar? Eu não entendo essa lógica. Mas tinha esse misticismo, não tinha? Tem aí, não é misticismo, é uma crença. Amém, respeita a crença dos outros, mas é uma ideia. Aí a pessoa vai lá e pega o Santuninho, bota lá e bota de cabeça para baixo lá. É a imagem. Mas é a semelhança do Antônio? Talvez o Antônio for um homem de Deus, temente a Deus, que casou muita gente, né? Poxa, ele morreu e sem me casar. Ah, ele vai me casar depois de morto. Ah, vai. O Antônio não tem nada a ver com essa história. Quem está entendendo? O homem que quis que o homem continuasse fazendo uma obra depois de morto. Irmão, as nossas obras estão debaixo do céu até a gente viver. Depois a gente está debaixo do governo de Deus. Deixa a pessoa descansar em paz, né? É a imagem do Antônio. Mas não é a semelhança, porque ele não age como Antônio, ele não fala como Antônio, ele não opera como Antônio. Então a imagem não pode ser a imagem e semelhança. Aquela imagem é só uma imagem. Então, Deus ele me fez a imagem dele e fez a semelhança. Irmão, só que quando Deus, ele sai de você.
Quando Deus ele para de habitar em você, você passa a ser só a imagem, mas a semelhança você não é mais. Você é só um reflexo de toda uma obra que Deus deseja ser completa ou completada. Porque você tem a imagem e tem o potencial. Quer um exemplo? O apóstolo está querendo dizer que eu posso ser igual a Deus? Não. Embora tenha uma passagem bíblica, né, que Jesus olha e diz assim, ó, vós não sabeis como está escrito, vós sois deuses? Nós somos deuses? Claro que não. Mas ele está querendo dizer, olha, se você parar para analisar, Deus colocou a essência dentro dele, então ele se repartiu em milhares. Você pode fazer o que Deus pode fazer, só que com Deus dentro de você, você não pode fazer sozinho. Quem está entendendo? É mais ou menos esse conceito. Apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua carta, ele diz assim, ó, porque Deus nos fez participantes de sua natureza divina. Pedro diz isso. Quando que Deus nos fez participantes da sua natureza divina? Vamos lá. A terra é nossa mãe. Quem entende isso? Deus fez algo tremendo. Deus é nosso pai. E a terra, ela foi quem nos gerou ali, né? É o ventre. A palavra terra, a palavra barro, é Adamá. O nome Adão, humanidade, o nome Adão é Adam. Adamá, Adamã. São três cognatos. São palavras que têm o mesmo significado. A terra, humano. Humano, humano. Homem, humano. Esses três nomes têm o mesmo significado. O que está querendo dizer, apóstolo? Porque a palavra ser humano, ela não está escrito junto. Por quê? Porque ser humano não é escrito junto. É separado. Porque nem todo mundo é ser humano. Que isso, apóstolo? Tem gente que perdeu o senso de humanidade. Humano é você tem que ser humano. Mas não é nesse sentido, não. Nefet, aqui, significa alma vivente. Ele foi tirado do pó, ele representa a humanidade, representa a terra, a humanidade e um homem. Adão, humanidade e a terra. Agora Deus pega esse homem que faz a sua imagem. Eu imagino os anjos dizendo, ele parece com Jesus, esse boneco. Parece com o filho dele, que mora aqui na eternidade, conosco no céu. Os anjos não ficavam admirados quando ele fez isso. Ó. Soprou dentro dele a sua semelhança. A imagem estava feita, parada, estagnada. Então ele soprou dentro do homem a capacidade, o potencial de ser igual a Deus. Por isso que o inimigo, ele tenta deturpar. Você nasce com uma dificuldade, um problema físico. Isso tudo foi consequência do pecado lá atrás, quem está entendendo? Eu tinha uma tia que há 2 anos atrás, ela faleceu, ela ficou cega com 42 anos de idade, crente a vida toda, num culto, irmãos, ficou cega de meningite. Mas era uma mulher que tinha intimidade com Deus. Uma vez ela foi arrebatada, num culto, arrebatada em espírito, ela viu o céu, ela cantou no meio de um coral de anjos, e ela voltou cantando a música que os anjos estavam cantando lá no céu, e ela escreveu essa música. Ela tinha uma voz linda, essa minha tia. Ela gravou alguns CDs, não chegou a fazer fama, mas ela ia nas igrejas cantar, vendia um CD. E ela cantava essa música. É interessante, ela voltou cantando a música completa, não era um refrão só. O que eu quero dizer é que a imperfeição, a nossa imperfeição, seja uma física, uma doença, ou qualquer coisa, isso foi a contribuição do pecado. Mas lá no céu ela vai enxergar perfeitamente. Se ela tem uma imperfeição na mão, vai enxergar perfeitamente. Porque o estado original vai ser restaurado, como Deus quis fazer lá no Éden antes do pecado.
Por isso, irmãos, que uma morte, uma dor, uma situação, um roubo, uma deficiência, Jesus disse bem claro que no mundo eu teria aflição. Por que eu teria aflição? Porque o mundo jaz do maligno, o mundo pertence ao diabo. O que Deus vai fazer é nos dar livramento, uma hora, outra hora, Ele vai nos permitir passar por uma condição, mas em tudo Ele está conosco, porque a promessa dEle é de restauração completa na eternidade. Quem entende isso? Lá na eternidade, apóstolo Paulo, eu não quero fugir da mensagem aqui não, mas apóstolo Paulo disse que hoje nós olhamos em parte. Ele disse, irmãos, na carta aos Coríntios, hoje você olha no espelho, nós olhamos no espelho e vemos uma imagem embaçada, em parte, mas nós o veremos face a face e veremos que nós seremos tal como Ele é. Isso é impressionante, irmão. Tu vai olhar para Jesus e tu vai ver que tu não te difere nada dele, ao contrário. Nós seremos mais perfeitos do que ele. Que é isso, apóstolo? É, porque ele vai passar a vida toda com a mão furada e você com a mão perfeita. Nunca na eternidade Jesus vai deixar de ter os pés furados e as mãos furadas. Ele se tornou imperfeito, entre aspas, meu irmão. Imperfeito eternamente para nos aperfeiçoar eternamente. Eu estou falando de um Deus que é amor, soberano, é eterno e não precisava de fazer isso tudo que Ele fez. Ele fez por seu amor, porque Ele disse, uma vez que Deus se fez amor por nós, Ele não pode nos desamar. Nem existe essa palavra, não existe essa palavra no vocabulário. Desamou. Não existe. Deus é perfeito. Quem entende isso? Ele nos amou e vai sempre nos amar. O que eu posso fazer para resgatar essa pessoa que eu decidi amar, mesmo quando ela nem lembra que eu existo? Isso é impressionante, irmão. É muito fácil você amar alguém que você retribui amor e dá e recebe. Agora imagina você amar uma pessoa que é indiferente, uma pessoa que ele é ateu ou ateia. Imagina uma pessoa, ela nem tem a percepção de que Deus existe, muito mais qual Deus existe. E mesmo assim essa pessoa é amada incondicionalmente sem saber que é amada. E o amor dele é inalterável. Isso não impressiona você, não? Imagina tu ter um admirador secreto. Ele te manda flores, ele te trata. Meu Deus, quanto que ele vai se revelar? Ele vai se revelar quando tu tiver consciência que ele existe. Será que essas flores chegaram do além? Será que essas nuvens chegaram do além? Será que esses rios que têm uma inclinação perfeita e caem e desaguam no mar e o mar não transborda? Deságua do além, bilhões de litros de água todo dia no mar, das cachoeiras, de todos os lugares. Será que as estrelas vieram do além? Tudo que Deus te dá, será? Ele é um admirador, ele admira a obra que ele faz e viu Deus que era bom. Uau, admiração, olha só. Não, gente, quem está entendendo? Olha, tem dia que o meu cérebro não está funcionando muito bem. Ele está meio congelado. Então tu vê a pregação assim, o apóstolo está meio pregando meio assim, irmãos, mas entenda, desconsidera o meu perfil de pregador hoje e só considera o teor da mensagem. É muito profundo o que eu vou falar. Imagina um Deus que admira aquilo que ele fez, que ele já sabia que seria perfeito. Deus fez todas as coisas, haja luz e houve luz, haja separação, haja isso, haja aquilo. E viu Deus, veio a tarde, o dia, viu Deus que era bom. Mas quando ele fez o homem, e viu Deus que era muito bom. Quando ele fez a mulher, viu que era melhor ainda. Quando ele fez a apóstola, viu que era magnífico. Que isso, tô com moral. Hoje o negócio vai ficar estreito lá em casa, hein? Quero ninguém que suba, todo mundo lá embaixo, vendo Baby Shark lá embaixo na sala. E meu sogro está aqui, perdoa meu sogro. Foi só 5 filhos que eu carimbei, tá? Foi só para reprodução, você pode ficar tranquilo. Escuta.
Entenda? Imagina comigo. Então ele faz a obra e agora ele está ali. Uau! E viu Deus que era bom. Esse viu Deus que era bom, irmãos, é uma admiração. É relacionamento. Não é uma surpresa de alguém que tentou fazer algo e deu certo. E saiu melhor do que eu imaginava. E para com isso, irmão. Antes da criação do mundo, Ele nos fez perfeito. Isso, se você pensar dessa maneira aqui, e viu Deus que era bom. Nossa, eu estou impressionado. No livro Jardim da Intimidade eu falo sobre isso. Michelangelo fez uma estátua de Moisés, e aí ele fica tão impressionado. Michelangelo, não é o Tartaruga Ninja, não. Irmão, a gente tem que falar, né? Porque senão o cara fica, caraca, eu não sabia que Rafael, Michelangelo, irmão, sou tu pintor, é artista. Ah, e eles também comiam pizza? Não, a pizza eu não sei, que talvez foi inventada depois. Mas a questão é que o Michelangelo, o Miguel Ângelo, né, italiano, ele fez uma estátua de Moisés. Essa estátua de Moisés, se não me engano, está lá na Itália, tá, é a exposição do museu. Ele ficou tão impressionado com a perfeição da estátua, que, segundo os historiadores, ele ficou algumas horas sentado em frente à estátua assim, ó, olhando para ela. E aí, de repente, ele quebrou o silêncio e disse: perché non parla? Viu meu italiano? Viu? Perché non parla? Ele disse: por que não fala? Está tão perfeito, por que não fala? Aí eu diria para ele, se eu estivesse lá, eu digo ou tu diz para ele por que não fala? Porque ele fez a imagem, ele não fez a semelhança. A semelhança só quem tem poder de fazer é Deus. E não tem como, irmão. Quem está ligado? Então agora olha só que tremendo, voltando a Jeremias 18. Bota lá de novo, meu filho, bota lá em Jeremias 18. Jeremias 18, versículo 4. Ele diz assim: e haja projetor, e houve projetor. Como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão e assar do oleiro, tornou ele a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Alguns trechos do livro de Isaías, quando ele vai falando de Deus, ele coloca Elohim na frente. Ele diz assim: porque Elohim e Yahvé, porque Yahvé é Senhor, Elohim é Deus. Por que colocar Elohim e Yahvé? Por que ele diz, porque Elohim e Yahvé? Por que ele menciona as duas tipificações do nome de Deus? Por que os dois? Porque Isaías, ele tem um entendimento. Qual o entendimento? Elohim é um Deus todo-poderoso, é o mesmo Deus, quem está entendendo? Mas ele representa um Deus todo-poderoso como o El Shaddai, é um Deus que na sua essência, no princípio, Elohim fez os céus e a terra. É um Deus que tem o poder de chegar aí, ei, quebra. Agora, Yahvé, ele é a sabedoria e a habilidade. Então ele é aquele Deus que tem o poder de quebrar, ele tem a capacidade e a sabedoria de consertar, de ajeitar, de moldar novamente. Se ele fosse só o Elohim, ele teria só aquele Deus que tem o poder de destruir. Mas ele também tem a habilidade de refazer. Então, para que você ache assim, ah, mas apóstolo, Deus errou comigo. Eu sou viciado em droga. Deus errou comigo. Eu sou viciado nisso, de pornografia. Deus errou comigo. Eu tenho um problema de agressividade. Ou então, a minha vida, eu fui estuprado, eu fui enganado, mentiram para mim. A minha vida parece que Deus errou comigo. Eu nasci para dar errado. Irmãos, entenda o seguinte. Você precisa entender, quando Deus disse, viu Deus que era muito bom, não é admiração por ter se surpreendido por algo ter dado certo. Existia a possibilidade de dar errado, né? Não. É essa a impressão que dá. E viu Deus que era bom. Ai, olha Deus falando, Nossa Senhora. Ele vai falar alguma coisa, ó, eu mesmo. Ainda bem que deu certo.
Senão os anjos iam falar, ah lá, errou. Ele não tinha essa preocupação desde a criação do mundo. Quem está entendendo, irmão? Ele já sabia que ia dar certo. Então ele não falou, e viu Deus que era muito bom, pelo entendimento de, deu, ainda bem, saiu melhor do que eu imaginava. Ele fez no sentido de mostrar para mim e para você, olha, mesmo ele sabendo que ele me fez perfeito, ele olhou e admirou e disse, e viu Deus que era muito bom. Ele quis externalizar, exteriorizar, ele quis mostrar para mim e para você o quanto ele mesmo, que é perfeito, admirou o que ele fez. E aí você vem dizer que a tua vida nasceu para ser um drogado? Você nasceu para ser solteira? Você nasceu para ser separada? Você nasceu para viver uma vida de mendigaria? Deus te projetou para isso, irmãos? Um Deus perfeito não projeta coisas imperfeitas, porque na sua mente não cabe, ele não produz imperfeição. Deus te fez para ser a imagem e a semelhança dele, porém a imagem está intacta, mas a semelhança deturpada. Deus não te fez para estar na porta do botequim. Deus não te fez para estar na favela cheirando cocaína. Deus não te fez para andar armado querendo ameaçar todo mundo. Deus não te fez para isso. Deus te fez para ter o perfil de atitude dele. O teu afastamento de Deus... O teu afastamento de Deus está ditando as regras da sua vida. Está dizendo quem você vai ser e quem não vai ser. Quanto mais, irmãos, quer ver uma ideia? Imagina, Deus restaurou a minha vida. E aí restaurou, né, ressignificou a minha imagem. A imagem dele na minha vida. Mudou a imagem. Lembra que eu falei outro dia sobre uma propaganda, sobre o comercial? É uma imagem. Um emblema, um símbolo, é uma imagem. Imagina comigo, está todo mundo ligado comigo, irmão? Sim ou não? Imagina comigo que você olha um M, vermelho por dentro, amarelo por fora, bem alto na Washington Luiz. Tu vai parar para fazer o quê? Comprar um carro ou comer um lanche? Só o M já é uma imagem que representa e você associa a imagem daquilo do produto, do fabricante. Falei isso no Café de Pastores, não foi? Passado? Se você vê o símbolo da Mercedes, você já imagina um carro. Você associa. E aí você vai associar o fabricante. Se uma roupa é de péssima qualidade, a marca é desvalorizada. A marca, o símbolo, é a imagem. O que traz respeitabilidade ao fabricante é o seu produto. O que traz honraria ao fabricante é o produto. Por isso ele faz questão de colocar lá, estampar o símbolo que associa a imagem e quem fabricou e quem fez. É um orgulho. A imagem se vende por si só. Quem entende isso? Quando alguém olha para você, você é a marca de Deus. A imagem dele. É aquela pessoa que quando alguém olhar para você, vai associar você com o seu fabricante. Por isso, o inimigo quer falsificar a marca de Deus. Ele quer falsificar. Eu não vou usar mais Nike não, Nike rasga à toa. Nike rasga à toa? Ué, aonde tu comprou esse Nike? Comprei ali, o cara estava vendendo na calçada ali no centro de Miguel Couto. Tem uns crentes lá no meu trabalho que ele mente. Peguei um até fumando escondido. Crente fumando e roubando? É falso. Essa não é a imagem verdadeira, não. Quem está começando a entender? O inimigo quer deturpar a imagem. Para ele deturpar a imagem, ele tem que roubar a semelhança.
Porque você pode ter uma imagem, crentinho, engomadinho, anda com a Bíblia do braço, todo mundo diz, esse é crente, tem a imagem, mas a semelhança. Então as pessoas vão respeitar a sua semelhança, não a imagem. Embora a imagem vale muito. Quem está entendendo isso? Mas se você tem a imagem e você não tem a semelhança, é como se você fosse uma árvore que não tem frutos. Não serve para nada. E o inimigo, ele quer deturpar isso o tempo todo, quer roubar de nós isso o tempo todo. O inimigo quer dizer que você não é nada, você não pode ser nada, você não nasceu para ser nada. Agora, o Deus que é o Elohim, que é poderoso, e disse Jeremias, e eu vi quando ele, pum, destruiu o vaso na mão dele. Mas o Yahvé, o Elohim que é poderoso para destruir, para esmiuçar, é o mesmo Yahvé que é sábio e habilidoso para refazer conforme a sua vontade. Eu vou pegar esse homem, eu vou quebrar ele, não porque eu sou maligno, ou porque alguém disse, olha, cuidado, Deus vai te quebrar. Irmãos, essas ameaças gospel, né? Amassa ele, Senhor. Deus não vai amassar para punir, Deus vai amassar para reconstruir um vaso melhor, segundo a sua vontade. Não impute ao coração de Deus a maldade que tem no teu coração. Não impute as vinganças do seu coração ao coração de Deus. Não impute. Quem está ligado? Deus não quer, irmãos, maltratar e nem punir uma pessoa que foi gerada desde os tempos eternos. Uma pessoa assim é preciosa. Então, se Deus estiver tocando em alguma área da sua vida que estiver doendo, estiver amassando, você pode que não é disciplina. Ele vai reconstruir um outro vaso, segundo a sua vontade. E vai ser bem melhor, tu pode ficar tranquilo, Deus sabe o que está fazendo. Por isso que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Em momento nenhum Deus disse que todas as coisas seriam boas, mas Ele disse que todas as coisas contribuíam para o bem. É muito diferente. Então, se você está passando uma luta, se você está passando uma dificuldade, se está passando um desemprego, se está passando alguma questão afetiva, irmãos, pode ficar tranquilo. Porque olha só, o que Deus colocou dentro de você, para que serve então o vaso? Deus nos fez um vaso, Ele valoriza o vaso, mas o vaso serve para guardar o que tem dentro, a sua semelhança. Quando o vaso lhe racha, quando o vaso ele parte, quando o vaso quebra, começa a escorrer e se perder o que está dentro. E o vaso ele perde o sentido da sua existência. Apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz, ei, Timóteo, numa casa existem vasos para todos os tipos de utilidade. Vasos de honra e vasos de desonra. Ele diz o seguinte, existem vasos que servem para guardar azeite. Existe vaso que serve para guardar joia. E existe vaso que serve para guardar trapo de imundícia, fezes, pano sujo de fezes. Que antigamente não tinha banheiro, eles usavam o mesmo pano com retalho, já expliquei isso para vocês, e aí separava ali, e cada um usava uma folha do retalho, mas tinha que tampar para não dar odor na casa. E então, existe vaso, o que vai dar valor ao vaso é o que está dentro do vaso. Então o vaso serve para proteger o que está dentro, o que dá valor. Então ele diz, olha, se eu tiver que quebrar esse vaso rachado, eu vou quebrar, porque a imagem está deturpada, é a imagem, mas sem a semelhança. É igual você andar com um motor sem óleo. Ou quando você vê alguma coisa que é muito bom, mas está começando a ficar imperfeito, sabe? Está rachando. Não tem a lubrificação perfeita para conservar, não tem um conservante. Então, a semelhança se vai, a imagem começa a ficar deturpada. Tudo se começa assim. Jesus disse que um
Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Tudo começa com um pouquinho. O diabo, no final de tudo, lá no final, ele quer roubar a tua essência. Porque a sua semelhança é a sua essência, é a essência de Deus. E o vaso é a imagem. Ele protege. Então, o que está dentro de você é precioso. Deus, amém? Se você está em pecado, está rachado, vaso, eu olho para você, eu vejo que você está perfeito. Eu sou só um homem mero mortal como você. Mas, quando você está adorando, ou começando a liberar uma palavra como essa aqui para você, e aí o louvor vem aqui, e nós começamos a selar essa palavra com oração no final, com a ministração. E o Senhor começa a derramar unção. E a unção, ela desce na sua vida, e ela começa a vazar pelas brechas que tem no vaso, o pecado, as deformidades do vaso. Então Deus disse, ele vai na igreja, ela vai na igreja, mas eu derramo unção de prosperidade, unção de comunhão familiar, unção daquilo que você precisar. Eu derramo, mas se perde, porque o vaso não está em consonância com o que está dentro. O que está dentro é perfeito, mas o vaso por fora está imperfeito. Chega uma hora que você tem uma atitude, Deus para de derramar e você fica um vaso feio, seco, sem nada dentro. Mas se você está aqui buscando, Deus me ajuda, eu quero ser melhor. E aí Deus fala assim, eu só tenho uma forma de eu te ajudar, refazendo o vaso. Ele começa a te apertar, mas tu está nas mãos dele. Irmãos, quando tu quebra na mão do diabo é diferente, mas quando tu quebra na mão de Deus, tu está na mão certa, na mão daquele que pode te reconstruir. Porque são mãos de amor, são mãos que sabem o que estão fazendo, são mãos talentosas, são mãos habilidosas, são mãos de sabedoria, regados de amor, de intensidade no seu coração, que é apaixonado por a obra que ele está fazendo, porque ele tem um misto de obra, de servo, de filho, de eterno, de coisas eternas, duradouras, do infinito. Tem emoção naquilo que ele está fazendo, tem ligação. E Deus não é um religioso que prega uma mensagem, ele vive intensamente ao ponto de dar o seu filho para nos recuperar de volta. Deus é profundo, Deus ele quer relacionamentos profundos comigo e contigo. Ele quer se aprofundar em relacionamentos profundos comigo e contigo. Ele não quer essa superficialidade. Ele diz, olha, eu te fiz do barro para você ser bem ali superficial e dependente de mim, para que eu te fortalecesse, para que o meu relacionamento contigo fortalecesse. Eu te fiz da terra para ser fértil e disse, crescei-vos e multiplicai-vos. Eu quero dar para você o melhor de mim. Então Deus recupera a minha vida. E aí eu começo a discipular o pastor Tiago. E eu começo a tornar o pastor Tiago a minha imagem, que é a imagem de Cristo. O apóstolo Paulo diz, seja meu imitador como eu sou de Cristo. E aí o pastor Tiago começa a ter a minha semelhança, agindo igual eu ajo. Ele começa a ter a semelhança minha, que é igual a de Cristo. Quem está entendendo? Discipulado, aí entra o provérbio que diz, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu semelhante. O marido e a esposa, o homem santifica a esposa santifica o homem. Sabe o que significa isso? Quem já viu uma pedra de cachoeira? Cadê o Alexandre? Está aqui? Não. Vou falar do Alexandre, não, deixa o Alexandre. Se você vê uma pedra de cachoeira, ela tem pontas, tem? Não, ela é redondinha. Ela é bonitinha, dá vontade de levar para casa. Mas ela não tem ponta, ela não é redondinha, bonitinha assim para sempre. Ela não foi sempre assim. Toda pedra tem arestas, ela tem ponta e ela machuca. Mas ela está ali debaixo d'água, muitos anos. As águas passam, movimentam ela, elas batem uma pedra na outra, elas batem, elas vão perdendo a ponta, elas vão rolando e vão perdendo a ponta, elas vão ficando redondinha pelo processo de muitas águas que passam por ali. É por isso que o casamento, se você acaba de casar, tem muita ponta, não tem?
irmãos, um machuca o outro, é ponta dali, é ponta de cá, mas quando vocês estão debaixo, submersos no mesmo rio, as águas passam, e vocês vão quebrando as pontas, vocês vão se ajustando, ao ponto de você olhar e falar assim, nossa, casal bonitinho. Irmãos, se você visse lá em cima, antes de a gente rolar, o tanto que a gente rolou, você ia largar a obra de lado. E assim o nosso relacionamento com Cristo, com Deus, nós nos relacionamos com Ele. O pastor Tiago não vai se relacionar com Cristo através de mim. Ele vai se tornar igual a mim, porque ele acredita que eu busco Jesus, e não é isso? É confiança. Mas é o mesmo Espírito que opera em mim e opera nele. Ele está criando um padrão, um modelo, que sou eu. Porém, quem está agindo na vida dele não sou eu, é o Cristo que age na minha. Viu? E aí, quando você vê lá no mercado árabe, agora, para comigo, olha para mim, está todo mundo ligado comigo aqui? Deus, ele quer trabalhar na sua vida, ele quer mudar a tua história, amém? Quem entende isso? Só que Deus, ele só trabalha na vida de quem se permite ser trabalhado. Deus, ele não vai quebrar a sua vida. Você entra aqui um vaso seco, rachado. Sai um vaso rachado. Entra um vaso seco e rachado. Sai rachado. Quando você vem e clama, Senhor, derrama unção, Deus diz, eu não posso derramar unção. Porque a minha semelhança dentro de uma imagem tão deturpada como essa, as pessoas podem ter confusão. Então, primeiro eu tenho que consertar o vaso para derramar minha semelhança. A imagem é consertada e a semelhança, ela vai reproduzindo e vai exaltando cada vez mais a imagem. As suas atitudes, eu vou reparar as suas atitudes. Quando a pessoa chega aqui na igreja, ela chega mal, ela chega down, ela chega muito mal. É ou não é? E quando ela aceita Jesus, a salvação é no ato. Irmãos, sério. Você vem aqui, aceita Jesus aqui, ou levanta a mão onde você estiver. Jesus, ele escreve o seu nome no livro da vida na mesma hora. O teu nome, a salvação, ela é no ato. Mas a santidade, ela é um processo. E aí você toma uma decisão aqui, chega ali fora, você continua lendo a Bíblia, na sua casa lendo a Bíblia, culto de quarta, você está aqui de novo. Aí tu está numa célula, o ferro afia o ferro, e trabalha, e o Espírito Santo está trabalhando, e está usando ele diretamente de você, e está usando o teu líder, está usando o apóstolo, você está cercado de pedras que já estão boleadas, está esbarrando em você e está te boleando também. E aí, a obra está sendo feita assim. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Calma, irmão, tem muita água para rolar ainda. Quem está ligado? Agora, olha só que tremendo. Quando a pessoa chega aqui e não quer, ele vai sair daqui um vaso. Agora, se ele quer, Deus fala, eu não vou derramar a minha semelhança, você não tem como praticar minha semelhança com essa imagem. Então, eu vou quebrar você, porque você quer. Vai doer. Dói, irmão. Dói. Mas eu vou refazer um vaso de honra que todo mundo vai dizer, nossa, que obra que Deus fez na vida desse homem e dessa mulher. Essa mulher era cabisbaixa, amarga, só vinha dando patada em todo mundo. Não é essa linguagem que usa? Patada. Essa mulher vivia assim, entra e sai, não dava nem bom dia. Está alegre, tem um brilho no olhar, é diferente. Esse homem está diferente. Aí você vai falar assim, Deus me quebrou, irmão, para eu chegar assim. Mas Ele me reconstruiu, Ele pode fazer na sua vida também. Isso é obra divina, irmão. Arrogância, quem quebra é Deus. Vaidade, quem quebra é Deus. Pecado, quem arranca é Deus. Você só tem que decidir se colocar na mão do oleiro. E aí, no mercado árabe, existe alguns comerciantes de vaso, que quando o vaso quebra, sabe que o árabe ele dá jeito para tudo, né? Ele vai lá, ele cola o vaso com cera e lixa e pinta e vende o vaso como se fosse novo. Daí que vem a palavra sinceridade do latim. Ou sem cera. Sincero, sincero, sem cera. Quando eles queriam... Obrigado, filho. Quando eles queriam sinceridade, ele falou assim, seja sincero, não tenha cera. Já vem dessa linguagem árabe que diz o seguinte, olha, fala a verdade.
Eu quero a verdade, eu quero a sinceridade. Não esconda nada de mim, não. Porque o camarada, ele vendia vasos rachados, novos, como se fosse novo, colado com cera. Mas o especialista em vaso, quando ele chegava, ele dizia assim: ei, esse aqui eu não quero não, esse vaso aqui está com cera, eu quero um vaso sem cera. Eu não quero esse, eu quero esse. Então você pode até, por exemplo, me enganar. Eu não sou um camarada especialista em vaso. Você pode chegar aqui, mudar sua conduta, andar aqui bem bonitinho, mudar seu vocabulário, varão, vareta, varoa, sei que lá, falar igual crente, se vestir igual crente. Eu vou, irmão, te ungir 12, pastor, arcanjo, tetrarca, patriarca, semideus. Eu vou, aquilo que, sabe? Você está me enganando direitinho. Sabe por quê? Eu não conheço vaso. Mas o Deus que é especialista em vaso, Ele está vendo que você tem cera. E naquele grande dia, Ele vai julgar. Por que você não permitiu eu te quebrar e te fazer um vaso sem cera? Por que tu não largou esse pecado? Por que tu ocultou do pastor? Ocultou do teu líder esse pecado? Porque você queria a unção sendo derramada, algo tão precioso, numa imagem tão deturpada. Por que você queria colocar algo tão precioso que é a minha semelhança, a minha presença, o meu derramamento dentro de você? Você não estava qualificado para isso. E a única qualificação é se submeter ao tratamento, se deixar permitir eu trabalhar na sua vida. Ele faz de você um vaso nobre, um vaso eterno, aquele que vai morar com Ele eternamente. Quantos estão ligados comigo? Eu vou ler, tem 2 textos, escute. Lucas 14:1, tem aí, minha filha. Você está mais rápido do que eu, tá que tá, hein? Até livro tem vendendo ali atrás, foi tu que colocou também? Não, foi a pastora Grace. Oi? Patrícia? Amém. Lucas 14:1, Lucas 14:1, diz assim: aconteceu num sábado, que entrando ele na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Pode descer, filha. E eis que estava ali diante dele certo homem, hidrópico, diga hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, curou e despediu. Tinha um homem, num sábado, que ele tinha uma doença, hidropsia. A hidropsia, o hidrópito, era uma pessoa que tem... Hidro vem de água, né? Vem de líquido, né? Ele tinha uma mão inchada, ele era um hidrópito. Ele tinha líquido demais na mão. E aí Jesus diz assim: é lícito curar no sábado? E eles ficaram quietos. E Jesus chama aquele homem lá na frente e cura a mão daquele homem que tinha hidropsia. Cura. A mão dele fica perfeita. Agora aqui, nesse outro capítulo, olha só, vamos lá. Marcos 3:5. Quem gosta de Bíblia aqui, irmãos? Você que está nos visitando pela primeira vez, fala assim: esse pastor fala demais, irmãos, eu gosto de falar da palavra. O culto vai terminar 9 horas, tá bom? Mas eu tenho que pregar a palavra, o que liberta é a palavra. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como outrora. Só essa parte. Esse aí é um outro homem que tinha a mão mirrada. Se você voltar uns versículos, tem como voltar? Lá atrás, volta mais. Volta mais versículos aí. Vai aparecer do homem da mão mirrada. Volta mais. Aqui, ó. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Jesus cura esse homem no sábado, só que aí tem algo de interessante. Jesus curou um que tinha a mão mirrada. Jesus curou o outro que tinha hidropsia na mão, a mão inchada demais. Mas por que Jesus cura a mão desse homem?
Porque Ele se importa com o que tem dentro. Diga, com o que tem dentro. Ele não se importa só com a imagem, mas o que tem dentro, a sua semelhança. Ele sabe que o sofrimento do homem pode interferir na sua semelhança. Um homem que está sofrendo fisicamente, um homem que está desempregado, um homem que está com problema na família, um homem que está passando uma luta financeira, um pai que não consegue trazer sustento para dentro da sua casa, afeta a sua atitude no cotidiano. Afeta, irmão, é claro que afeta. A gente luta para não dar mau testemunho. Uma pessoa vai e grita com a gente no meio da rua, a gente fica doido para discutir. Aí a gente lembra que em casa não tem uma comida direito, lembra que a conta está atrasada, você está passando por algum problema, está com uma doença, enfrentando um filho, enfrentando uma doença no hospital, com problema de, sei lá, bronquite, ou então, sei lá, fazendo hemodiálise, e você está com a cabeça lá, e você é ser humano. E aí a pessoa pisa no teu calo e você, ei! Aí a semelhança começa a ficar deturpada. Mas está deturpada por quê? Está deturpada por quê? Porque você não é um cristão? Não. Porque você foi afetado na sua humanidade. Então Jesus, ele se preocupou assim. Embora os olhos deles estão fitos na eternidade, Jesus se preocupa com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir. Ele se preocupa com o nosso casamento, com a nossa família. Ele se preocupa com a minha saúde, com a tua saúde, mesmo sabendo que é um pó, que é temporal. Ele sabe que isso pode comprometer a minha semelhança. A minha atitude vai começar a deturpada, eu só estou passando luta, dificuldade, eu sou humano. E aí, a Bíblia diz que Jesus, entenda esse versículo, olha, eu já chorei lendo esse versículo. Já me comoveu demais. Que a Bíblia diz que Jesus chama aquele homem para o meio, está todo mundo em silêncio, ele diz, será que eu posso curar alguém no sábado aqui? Esse homem é filho de Abraão. E fica todo mundo em silêncio, ninguém fala nada, espera ele fazer. E aí quando Jesus cura, os caras criticam Jesus, mano, com a veemência. E aí Jesus diz assim, ei, vocês no sábado pegam o boi. Essa passagem diz isso lá no final. Vocês pegam o boi de vocês e levam para beber água e para pastar no sábado. Mas eu não posso devolver a dignidade a esse filho de Abraão. E a Bíblia diz que Jesus se indignou profundamente em seu coração por causa da dureza do coração daqueles homens. Jesus estava querendo dizer o seguinte, cara, como é que pode esses camaradas, eles leem a Bíblia? Eles são doutores, eles se debruçam sobre a Bíblia, eles lêem os textos sagrados o tempo todo, eles não me entenderam, eles não entenderam o que é o Evangelho, eles não entenderam o que é o amor, eles não entenderam, para que eles estudam a Bíblia desde 10 anos, 2 anos de idade, com 12 anos eles sabem ler a Bíblia toda decorada, eles não entenderam qual o fundamento da Bíblia, qual o propósito, como que pode? Eles são doutores da lei, eles não entenderam nada, eles fazem isso de maneira mecanicista, eles leem a Bíblia grosso modo, eles não têm a sutileza do meu espírito para entender cada palavra, eles não entenderam que o ser humano é mais importante do que qualquer coisa para mim, que eu dei a minha vida, eu vou dar a minha vida por isso, que Deus criou o mundo inteiro como pano de fundo, pensando no que seria bom para o homem, a maçã, a banana, a água fresca, o caju, a uva, o sabor, a química que se alimenta, tudo ele fez para o homem, e eles estão colocando a religião acima do homem. Eles não entenderam nada, eles sobem no altar, eles pregam, eles querem impressionar todo mundo com a sua sabedoria, com o seu intelecto, mas eles desprezam o órfão, a viúva, o respeito ao próximo, eles não amam a esposa, não amam o marido, eles são religiosos, como pode? E aí Jesus se entristeceu com a dureza do coração do homem. Irmãos, entenda o seguinte, hoje você tem um defeito na mão, tu trabalha em qualquer coisa. Mas antigamente o trabalho era braçal. O homem que tinha defeito na mão, ele não tinha dignidade, esse homem não tinha mão mirrada, ele tinha a sua moral mirrada. Esse homem tinha a sua masculinidade, porque antigamente tinha muito isso. Hoje não tem problema uma mulher ganhar mais do que o homem, ajudar o homem em casa, mas o homem tinha isso, ele tinha a sua masculinidade mirrada, ele tinha a sua dignidade mirrada, ele não tinha a mão mirrada. Jesus olhou além de uma mão mirrada, Jesus olhou a mão deficiente
deficiente, mas Jesus olhou uma imagem, não imagem deficiente, mas ele olhou a essência deficiente, a sua alma deficiente, o homem cabisbaixo, sentindo o pior de todos os homens, e ele vem aqui e chama esse homem, e devolve a dignidade para esse homem, e o povo, em vez de celebrar que a dignidade daquele homem foi devolvida, critica Jesus. E aí Jesus passa pela mente dele, qual é o intuito desses caras estudarem tudo sobre Deus se não compreende o amor? Não entenderam nada. Não entenderam nada. O cara com a mão mirrada, ele não podia sentar na mão de comunhão, sabia? Na mesa. Porque no contexto judaico, o homem da mão direita, a mão direita serve para servir o irmão do lado. A mão esquerda, irmão, só serve para limpar o corpo. Ninguém aperta a mão. Daí que vem a cultura do brasileiro também de não apertar. Quem já viu esse negócio? Apertar com a mão esquerda é falsidade. Há o costume de nós apertarmos a mão de outra pessoa com a mão direita, porque essa cultura veio de lá da Bíblia, lá de trás. A mão direita, a mão eu cumprimento as pessoas. A mão esquerda é a mão que eu faço higiene do meu corpo. Lembra que eu falei na pregação ontem? Às vezes limpando o corpo, você sujava a mão. E era uma mão que não, era uma mão que você assoava o nariz. Era uma mão que não era muito limpa. Então você usava a direita. Então ele servia uma pessoa daqui do lado com a mão direita e outra servindo. Se a mão direita está mirrada, ele não pode ter comunhão com os irmãos, ele não pode nada. Jesus já restaurou a comunhão, restaurou o trabalho, a dignidade, restaurou tudo daquele homem. E as pessoas estavam pensando só na religião. Mas no sábado, por que tu não escolheu a sexta-feira ou veio qualquer outro dia para curar ele? Tem que vir no sábado. Jesus disse, é no tempo meu, não é no tempo de vocês não, os religiosos. É no meu tempo. O Deus que faz o homem do barro não pode fazer uma manutenção no barro? Me dá aqui. Não interessa se está inchada ou se está mirrada. O que mais me impressiona não é o homem que tinha a mão inchada, hidropsia na mão. Porque dá a impressão que não tinha antibiótico, não tinha nada, só esvaziou um pouquinho. O que me impressiona é o homem da mão mirrada, com todos os ligamentos já ressecados, sem nenhuma lubrificação, a mão torta. E os dedos foram restaurando diante de todo mundo. Um milagre espetacular. Existe na Bíblia dom de milagres e existe dom de sinais e maravilhas. O dom de milagre e o dom de cura. O dom de cura é uma pessoa que chegou aqui com um resfriado e foi curado. Dor de cabeça foi curado. Um problema no rins foi curado. O dom de milagres o milagre é, por exemplo, uma restauração de um câncer, de uma AIDS. Algo que uma medicina não pode fazer. E os sinais e maravilhas é parar a água do mar, parar as nuvens, o sol, parar tudo, sinais. E restaurar situações, braço crescer, ligamentos funcionarem novamente, isso é sinal e maravilha. Jesus opera sinais e maravilhas na frente deles. E eles olham e dizem, no sábado? No sábado? Eu acho que isso não é de Deus. Deus jamais faria isso no sábado. Até quando nós vamos deixar a religião governar a nossa vida? Até quando nós vamos deixar a religião governar o nosso casamento, nossa família? E o amor vai se esvaindo. Tem a imagem, né? Aquela aparência de crente, mas a semelhança não tem. Porque para você ser semelhança de Deus, você tem que andar em santidade como Ele anda. Você tem que amar como Ele ama. Você tem que respeitar como Ele respeita. Você tem que olhar com o olhar dele para qualquer pessoa na rua. Se você vê um embriagado no meio da rua e tu diz, é só embriagado, você tem até a imagem, mas a semelhança não tem. Mas se você olha para o embriagado e diz, nossa, não vejo a hora desse homem ir para o encontro, ter a vida transformada. Imagina o orgulho que a esposa dele não vai ter de andar de mão dada de novo com ele. Imagina o orgulho que os filhos não vão ter dele. Então você tem a semelhança de Deus.